Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. Olá, a gente está agora aqui com o Dr. Rodrigo Prado, médico, fisiatra, especialista em termografia, agora formando com a gente pela Abraterm. Parabéns aí, Rodrigo, Obrigado, nessa trajetória toda que a gente vem acompanhando o teu trabalho há um bom tempo, desde que começou lá plantando aquela sementinha, foi indo, e agora aí, né, terminando a especialização e nesse caminho árduo, né? Muita coisa, muita informação. Conta para mim um pouquinho aí, Rodrigo, da tua formação e na sequência a gente conversa já da pós aí. Perfeito, boa tarde a todos, né? Minha formação, como o professor Marcos falou, eu sou médico fisiatra, minha área de atuação é em dor e a minha atuação maior é em perícia médica, né? Eu sou, no caso, especialista também em perícia médica e medicina legal, e a atuação nossa como assistente técnico da IDMR-7, que é uma divisão de perícia médica federal, onde nós fazemos toda a avaliação médico-pericial, previdenciária e civil também, de forma geral, para a categoria CLT. Alguns casos também estatutários nós estamos pegando também, que estão migrando também para alguns regimes CLT. Né? É um prazer estar aqui, agradeço a toda a comissão aí da especialização em termologia e termografia médica, que realmente é um divisor de água dentro da perícia médica. Né? Para nós um pouquinho, Rodrigo, como é que foi antes do curso e pós o curso? O que mudou nas tuas abordagens, especialmente voltada à perícia? Sim, mudou muito, muito, muito mesmo. Foi uma situação que a gente, no começo, quando eu comecei a perícia em 2001, nós pegamos muitos casos judiciais e esses casos ficavam num vácuo, né? Então, a gente tinha a clínica, tinha um histórico, tinha os exames, mas sempre ficava um vácuo em alguns casos, como a gente vai colocar nessa apresentação dessa monografia, onde a termografia ela entrou como eu falei, um divisor de águas. Ela esclareceu muitos casos diagnósticos e também para fins de acompanhamento, tanto médico-pericial, né, que no caso é voltada a monografia para isso, e também na prática, também na clínica nossa, fisiátrica também, teve um grande boom também na definição diagnóstica, a condutância dos casos depois de forma terapêutica, nas definições, clinicamente melhorou, e aonde ainda ficou faltando aquele detalhe, vamos ver na termo, vamos pegar a termografia e somar com a clínica, né? Somar com os demais exames, ressonância, tomo, cintilografia, o próprio estudo radiográfico. Então, a termografia é um fator fundamental. Digamos assim, seria o que liga e o que dá forma no raciocínio diagnóstico e na conduta terapêutica, né, Marco? Então, eu vejo que você está usando direto nas perícias, nas avaliações, né, para complementar o diagnóstico desses pacientes, a documentação médico-legal, né? Esse aqui que é um grande ponto aí, né? Documentar o que está acontecendo. E você escolheu um tema bem interessante, né? Dentro da perícia. Você vai estar falando de síndrome do regional complexa, né? A antiga distrofia simpática. Em reabilitação profissional, né? Então explica para nós aí por que você escolheu esse tema e o quanto que ele é relevante aí para o teu dia a dia nas perícias. Pois é, esse tema foi como se fosse um afunilamento na parte médico-pericial e reabilitacional. Aqueles casos que ficavam naquelas definições, você vai aposentar, você vai dar algum auxílio, por exemplo, auxílio acidentário, que nós vamos comentar, você vai dar um amparo social. Então, ele tem a clínica, ele tem aquela clínica, vamos dizer, borderline, tem a sintomatologia, tem os exames que muitas vezes são indefinidos, né? Então, a termo, ela, especificamente o Cold Stress, ele direcionou para esses casos de síndrome complexa de dor regional de uma forma assim decisiva.
né? Então, definiu esses casos que estavam naquele limbo para determinar o caminho, será esse, será uma aposentadoria? Não, será uma reabilitação? Vamos aproveitar esses casos da reabilitação para readequar o periciado, né? Dando condições para ele poder voltar ao mercado de trabalho, já que hoje é fundamental, a pessoa tem um potencial clínico, tem um histórico de escolaridade, tem, às vezes, até um histórico laboral pregresso que pode ser aproveitado. Então, a termografia, especialmente o cold stress, na parte de reabilitação profissional, foi vamos dizer, o definidor de águas nesses casos, nesse limbo de reabilitação que a gente acabou se defrontando nesses casos borderline. A perícia é interessante, né, Rodrigo, até antes de a gente entrar no tema, porque, assim, os colegas que não trabalham com perícia e estão envolvidos muito com dor, então, muitos ortopedistas, neuros, eles acabam tendo muitos pacientes que chegam num ponto que começa a ter a dificuldade do tratamento, onde começa a se perceber que o tratamento ele não vai ser uma coisa a curto prazo, vai ser uma coisa a longo prazo, e uma das doenças é essa síndrome regional complexa, né, dependendo quando Sim. pega. E chega uma hora que o médico fica naquela dúvida, né, de que ele tem o foco de tratar, então ele quer reabilitar o paciente de qualquer jeito, botar o paciente a atividade dele, e chega um momento de conflito, né, Rodrigo, que Sim. às vezes o profissional às vezes não entende também, né, ou tem medo um pouquinho de se envolver pela questão até de documentação, né? Então, pega um caso de dor crônica, aí tem fibromialgia associado, aí o paciente tem burnout, né? Mas com dor e com lesão musculoesquelética, ou às vezes tem uma síndrome regional complexa, e chega um momento que não tem jeito, né, Rodrigo? É obrigatório o médico orientar a pessoa, né, da melhor forma, para que ela também tem os benefícios pela lei de forma correta, porque não tem nada de feio nisso, é um Sim, direito que a pessoa sem tem, dúvida. só que tem que ser bem documentado, né, Rodrigo? Acho que isso ainda é o ponto-chave, porque essas dores crônicas, a gente vê muitas vezes o paciente lá em tratamento, não tem uma documentação clara, não tem um tratamento que resolve, aí ele fica no meio do caminho, sem né, com dor, e vai para a perícia sem uma documentação clara do próprio colega, e todo mundo quer ajudar, mas eu acho ainda que falta informação para o médico, né? É uma problemática que gera um ônus, né? No caso, o benefício que a pessoa fica, um benefício de manutenção, às vezes a pessoa quer voltar a trabalhar, a pessoa tem um potencial, falar, doutor, olha, eu trabalhando ganhava 3 vezes mais do que eu estou ganhando agora, né? Só que eu passo e ninguém define, o pessoal fala que eu tenho um problema, mas ninguém sabe o que é, como é, da onde veio e principalmente como conduzi-lo, né? Dá, vamos dizer, um norte, uma luz no fim do túnel, uma definição para o meu caso. Isso não são poucos. A gente vê, são 3 casos que nós vamos estar apresentando aí, mas isso está acabando virando uma rotina. Então, a termografia, hoje, nós estamos conseguindo ela de formas, vamos dizer, na justiça, no caso, nas juntas vamos dizer, de julgamento, né, nas CAGES, mesmo o próprio juiz já encaminha o caso para reabilitação profissional, já pensando que, bom, olha, tem um pessoal capacitado que entende dessa parte. É um caso que está anos e anos lá no mesmo lugar, não progride, não se define. Para o juízo também ele fica com a mão amarrada, a procuradoria também, o que a gente pode fazer? Fica naquela mesma situação. Então, a termografia veio juntamente com a clínica, com os outros exames subsidiários, definir a questão, né, em conjunto, somando, não dividindo, e isso o pessoal está entendendo cada vez mais, Marco. É uma coisa assim, fundamental, né? Eu lembro quando a gente começou lá, nos anos 2000, então tinha muita procura do exame para perícia. E isso me chamava muita atenção, ainda não era especialista em medicina legal, e foi o que me motivou depois a fazer a especialização. Mas me procurava muito, eu não entendia assim a angústia, estava ainda entendendo a angústia das pessoas. Então elas vinham com aquela angústia assim, olha, doutor, eu vou fazer uma perícia, não tenho nada de exame, e pelo jeito que você mostra, que vocês estão mostrando o trabalho de vocês, publicando,
é uma avaliação funcional, que mostra o que está ativo na pessoa. Quer dizer, o próprio paciente já ia percebendo que aquilo servia para a perícia, no sentido, até antes da gente, como médico, assim, no dia a dia. Foi muito interessante isso, né? E isso me fez estudar mais, entender mais um pouco o caminho. E, é claro, foram surgindo esclarecimentos. Então, existia muita dúvida no começo, Rodrigo, naquela época, que o pessoal achava assim, vai fazer termografia para perícia, então era o exame da perícia que aposentava todo mundo. Não, e aí a gente foi vendo que era, não digo o contrário, mas que acontecia, facilitava a vida do perito, porque ficava mais claro para ele o que era doença degenerativa, o que era doença com causa, ou doenças neurológicas, que não tinha nada a ver com o trabalho. Então, já definia aquilo, a gente se surpreendeu. Sim. Quer dizer, o fato do exame ser positivo, ele não significa que o indivíduo vai ser aposentado ou está inválido. Não, simplesmente ele documenta o que está acontecendo. Então, para o perito, a função dele, ele não vai substituir o perito de forma alguma, né? Ele nunca vai substituir a avaliação pericial, se precisa afastamento, precisa um benefício, o que precisa. Sim. Porque só facilita a interpretação para o perito entender que existe alguma coisa aqui que tem nexo ou não. Então, a questão do nexo sempre vai ser o ser humano ali para compreender essa história, né? Sim, e eu acho que mudou. Você deve ter visto isso aí também acontecer muito, né? Então, às vezes o paciente vem com aquela ideia, mas não significa de forma alguma que a gente está documentando uma incapacidade do ponto de vista assim, que aquilo já é o julgamento em si. Não, aquilo é um meio que vai ser utilizado para um julgamento, uma avaliação de nexo ou não, ou de entender como é que a pessoa está evoluindo também. Perfeitamente, né? É uma as ferramenta... imagens lá no começo e depois se piorou, se melhorou, que tudo é muito subjetivo na perícia, né? Sim, é o bom senso. A pessoa tem que saber pensar, né? Fazer realmente a perícia usando essa arma. É uma arma excepcional. É como a pessoa ter um BMW e não saber dirigir, né? Então, ela tem que ter o raciocínio médico-pericial, tem que ter a lógica médico-pericial e o bom senso também. Usar... Não é um médico que acompanha o paciente o tempo todo, então ele vai ver em momentos, ele precisa estar o máximo informado, né? Seja com os exames que o paciente já fez, não só a termografia, tudo que ele tiver, mesmo exames negativos, tudo é importante para o perito, né? E se traz um exame que mostra alteração em tempo real daquele momento, melhor ainda, né? Um exame funcional, né? É um pouco tempo que o perito tem ali para juntar todo o quebra-cabeça. Então também não é fácil, né? Não é questão de ser 20 minutos, 1 hora, mesmo que fosse 2, 3 horas, ainda é pouco dentro da complexidade de casos que a gente vê aí que vão para a perícia, né? Você estudar um lesionado, um capacitado maior, é bem complexo, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, Marco. É uma coisa assim que hoje o raciocínio médico-pericial ele tem que ser complexo. Então, a pessoa tem que utilizar tanto os exames positivos, como você falou, exames negativos também, né? Aprender a montar um quebra-cabeça, né? Que eu sempre falo, quando a gente comenta alguma coisa com algum colega, nessa parte de assistência técnica, tudo, eu falo, gente, é o quebra-cabeça, é você raciocinar. É você saber utilizar as coisas de forma coerente, né, na evolução natural da patologia, relacionando com o que a pessoa faz, qual que é o potencial que ela tem. Então, de maneira nenhuma, só a termografia vai aposentar ou vai dar uma alta baseada na termo. Não, a termo vai ser um subsídio para a pessoa ter esse raciocínio médico-pericial, né? Isso é fundamental, como você colocou. Então, vamos entrar nos casos, Rodrigo, que você vai apresentar hoje para nós aí, e a gente vai conversando na sequência. Então, tanta coisa de perícia. Vamos lá. Posso começar, então? Eu vou começar. É a monografia, né, que nós montamos para especialização em termologia e termografia médica, né, aplicada. Aqui nós temos referência na parte de reabilitação profissional voltado com o estudo de cold stress, a empregabilidade, né, do cold stress como um subsídio, como foi comentado, né, nas áreas de dor simpático-reflexo, nas disfunções simpático-reflexo, na síndrome de dor complexa regional. E, como a gente colocou, ela vai dar uma definição nas condutas médico-reabilitacionais. Ela vai ser uma arma que, na mão do perito, bem utilizada, conjuntamente com o contexto clínico e demais exames, vai ser um divisor de água nas definições e nas condutas, né, em relação à parte
reabilitacional médico-pericial. Aqui nós temos, então, o estudo termográfico em cold stress, que fornece uma sinopse de como pode ser empregada essa técnica por imagem em diversas patologias. Nós pegamos, nesse caso, 3 casos específicos, né? 3 casos de reabilitação profissional, com um quadro de síndrome de dor complexa regional e alguns casos associadamente outra patologia, onde o cold stress ele ajuda a definir o diagnóstico diferencial e tomar uma conduta médico-pericial para o caso. É um estudo funcional, ele utiliza a integridade do reflexo vasoconstritor, que é o reflexo súbito autonômico termorregulatório, e nesse caso é um exame, o cold stress, que fornece as informações da atividade vasomotora simpática por meio da resposta térmica de resfriamento dos membros. Aqui nós... Rodrigo, só um pouquinho, só para a gente situar o pessoal que está assistindo e não conhece muito bem o tema ainda. Só volta um pouquinho o slide. Assim, para você, a síndrome regional complexa, aparece muito para a perícia essa situação? É uma situação frequente ou eventualmente ela aparece lá? Não, é uma situação frequente. Frequente porque a maioria dos casos são casos crônicos. Os casos na reabilitação profissional são casos crônicos que vão caso de junta médico e casos de recursos, né? Então, principalmente os casos que vão para a CAGE e para recurso, no caso, são casos arrastados. Então, a incidência em si desses casos, a prevalência, não tenho exatamente, assim, é uma coisa que eu estou ainda levantando. Mas acontece, tipo assim, todo mês aparece um caso desse. Toda semana pode ser que... Toda semana. Não, então bastante. Toda semana, né? Nossa. Eu imagino que ele já vem com um diagnóstico, pelo menos imagino, não sei, isso que eu quero entender do dia a dia, que ele já vem com uma carta do médico que está acompanhando, já com um diagnóstico, mas existe também a situação que você acaba identificando e vendo assim, opa, mas tem coisa aqui que não foi vista e pode ser uma síndrome regional complexa. Isso também acontece, Rodrigo, pro perito? A maioria das vezes. Sim, a gente acaba, por exemplo, uma lombocetalgia, né, crônica, uma dor em membro crônica, aquela dor que às vezes na anamnese médico-pericial, a gente tem aqueles caracteres neuropáticos, tem aqueles fundamentos, a hiperpatia, DN4, a gente vai lapidando e acaba tendo um raciocínio em cima daquele caso. Eu tive um trauma 2 anos atrás, eu bati o membro trabalhando, eu estava usando uma prensa, eu fui colocar a mão, doutor, a prensa caiu em cima. Faz quanto tempo, minha senhora? Faz 1 ano e meio. De 6 meses, 8 meses para cá, eu sinto uma dor, uma queimação, formigamento. O médico falou que é por causa da batida, que está inchado, tudo. Então, esse raciocínio, essa segunda parte que você colocou, Marco, é muito importante. Porque o que acontece? Na prática, é o que acontece. Nós peritos, nós acabamos fazendo um raciocínio na perícia. Na perícia. Isso é interessante, então, porque é uma dor que geralmente vem pós-trauma, né, que você comentou, ou às vezes pode ter uma lesão, uma alteração radicular, mas que ela se permanece crônica em todo o braço, toda a perna, não melhora com nada, é uma coisa bem assim, uma hiperpatia, quer dizer, tem uma dor bem acentuada, tem alteração de cor, pode ter alteração de fone, e às vezes não tem o diagnóstico, quer dizer, ele pode chegar na perícia sem esse diagnóstico. A maioria. A maioria. A maioria não tem. A maioria, trauma com histórico crônico de dor crônica, dor em membro, esclarecer, às vezes CID R69, né? E uma grande maioria vem assim, vem para... Porque a gente está agora levantando estou vendo que tem um problema gravíssimo agora na situação, porque existe um monte de pessoas, ou pacientes, vamos chamar assim, que não estão sendo tratados, né? Então, imagine, se ele chega, porque na perícia ele já deveria chegar pelo menos com alguma ideia, né? Porque uma doença desse tipo, que é uma doença grave, é grave porque se passar 1 ano e não tratar, a chance de reabilitar é muito baixa. Não sei se você tem essa visão assim também, se é essa a tua realidade, porque a gente vê muito de publicação, principalmente americana. No Brasil não tem muita publicação sobre isso, mas assim nos Estados Unidos eles falam muito assim, passou 1 ano, não tratou,
o indivíduo fica praticamente inválido. Mas é difícil afirmar isso, né? Mas você vê muito essa dificuldade que, uma vez diagnosticado, ele cai numa situação assim de praticamente invalidez? O primeiro caso nosso, aqui que nós vamos apresentar, vai ser praticamente o que você está colocando, Marco. Vai ser bem esse histórico mesmo, histórico crônico, um trabalhador agrícola, um trabalhador agropecuário em funções diversas, né? E que praticamente ficou naquele limbo, né? Naquela situação crônica, e realmente a definição para a gente foi um caso bem complicado, bem difícil, né? Você põe na ficha da pessoa que o diagnóstico daí, então, se ele não tem, você acaba anotando alguma coisa do tipo síndrome renal complexa ou não? Não se pode, no exame, o perícia, diagnóstico não, né? a gente não comenta muito com o paciente, né? Mas a Não, prática, né? no diagnóstico, a conduta Porque terapêutica. perde o sentido da perícia, né? Sim. Esses casos, mais a nível de clínica, né, no caso, nós já fazemos a definição, damos ao diagnóstico, a conduta, mas a conduta médico-pericial, nós é que definimos. Então, o caso é um caso de reabilitação, é um caso de ortetização, por exemplo, protetização, como a gente vai ver um caso que evoluiu com um tutor longo e depois, com o tempo, evoluiu com uma aorta suropodálica curta, né, de nível praticamente L1, e é o segundo caso que nós vamos estar apresentando. E isso quem define é o médico perito mesmo. Inclusive, o próprio assistente, ele somente encaminha, fala assim, olha, você vai passar no INSS, e o INSS vai se encarregar da tua prótese, né? Então, a definição protética, ortética, de estabilização, acaba sendo a cargo da perícia médica federal mesmo, né? A gente acaba definindo isso, né? Muitas vezes encaminhamos alguma informação para o médico assistente, né, do paciente, que é através de um CIMA, é o termo que a gente usa no relatório médico pericial, pedindo algum subsídio a mais, qual que é a conduta, o que o colega pretende fazer, e colocando essa parte de definição. Ou vai para uma reabilitação, ou, no caso, volta-se à atividade laboral, ele tem até um período que ele pode ser majorado para aposentadoria, ou pode ser majorado em ônus, se ele tiver um acidente já estabelecido, que é o caso 3 nosso, aí da parte médico-pericial que nós vamos colocar, e que a lesão seja praticamente definitiva, pela temporalidade da lesão, pela gravidade da lesão, ele pode receber um adicional pela função que ele exercia, né? Então, vamos ver esses casos e a gente vai entender melhor esses aspectos aí que vem junto com a imagem, né? Que às vezes o pessoal acha que a imagem é tudo. Não, a imagem ela vai levar para todo esse caminho de raciocínio, que é o mais importante. E mais uma coisa importante de falar dessa doença, antes de começar o caso, é que, assim, a gente está falando de uma situação que é funcional. Quer dizer, não existe lesão mais evidente, não é cirúrgico. Então, é a tipo da situação que, se o colega não diagnosticar, ele vai dizer: essa pessoa está louca, essa dor não existe. Ele está exagerando na dor, na verdade. E aí cria aquela confusão. Pô, mas espera aí, será que ele não está falando isso porque ele quer ganhar um afastamento ou é real? E aí que entra a termografia, pelo menos para definir que existe isso é a prática, é a realidade que a gente se defronta. Agora, sem instrumento, né? fica... Não, é difícil, praticamente impossível, né? Impossível. Porque como é que você vai valorizar uma pessoa que vai para a perícia, né? Ela sente dor. Todo mundo que vai para a perícia vai reclamar de dor, não tem sentido. Não, eu estou aqui, o que você tem? Não tenho nada, eu estou sem dor. Estamos na perícia, não tem sentido. Então, todo mundo vai reclamar de dor. Sim. Agora, como é que alguém vai chegar e dizer assim, não é verdade que você está falando? Mas peraí, mas como? Quer dizer, pode acontecer, não ser verdade, mas como é que eu provo isso? Como é que eu tenho um material, um subsídio? São os exames, né, que a pessoa fez, que é exames antigos, vamos chamar assim, porque fez um raio-x, fez uma ultrassom, é coisa antiga já. Ou o exame de termo, que é funcional, que acabou de fazer, que é aquele momento... Sim. É a única prova para comprovar. É complicado, o que está acontecendo. Né? É um jogo de xadrez, né? Vamos ver esse caso, então, esse primeiro, e vamos destrinchar essas coisinhas. Para a gente dar um parêntese aqui na parte do exame, né, como que ela é feita, com a resposta térmica e a avaliação conjunta com a clínica, né, onde com o estresse nós temos a fase inicial e final, usamos o delta-T, então, inicial e final, direita e esquerda, e índice de reatividade neurovascular também bilateralmente. Aqui uma imagem, né, dos parâmetros que nós usamos, delta-T, e é o índice de reatividade neurovascular, ambos os lados, né,
E aqui, no caso, os coeficientes de determinação, direita e esquerda também em porcentagens. Aqui nós temos um gráfico também comparando e determinando em porcentagens, né, os índices de reatividade neurovascular, que seria o terceiro gráfico do Cold Stress. As aplicações, então, do Cold Stress, aqui nós pegamos, dessa gama médico-pericial, nós pegamos 3 casos. O amparo social, que é o LOAS, a necessidade especial da pessoa, como o professor Marcos colocou, aquele caso crônico, aquele caso que vem se arrastando anos e anos e ninguém sabe o que é, tem os exames antigos, tudo, e nós podemos majorar o tempo, né, de aposentadoria através da Lei Complementar 142. E os casos de auxílio acidentário, também, que são uma grande maioria, acidentes, traumas, que nós majoramos em ônus, né, com a pessoa voltando ao trabalho. Caso de lesão medular também, o Cold Stress também se mostrou muito eficiente também na definição, né? Principalmente no motivo, na sua etiologia, trauma ou uma lesão degenerativa. Síndrome dolorosa neuropática é fundamental, aqui nós colocamos alguma parte de fisiopatologia, né? Das lesões dolorosas, né? No caso neuropáticas, onde nós utilizamos a clínica, o histórico clínico, o DN4, a evolução do quadro, a hiperpatia, que é uma coisa assim muito assim comum, né? Digamos até patognomônica, né? Nos casos de síndrome de dor complexa regional, né? E onde o Cold Stress tem uma indicação precisa. Caso 1, amparo social. Esse amparo social é definido pela Lei 8742, de 93, e é o primeiro caso que eu até comentei com o professor Marcos, um caso arrastado, um trabalhador agrícola, né? Sexo masculino, 43 anos, um trauma raquimedular com 2 anos de evolução, uma fratura que ele teve por trauma durante o serviço, e o nível dele, no caso, estabilizado funcional, fratura L2, e o nível neurológico L4. O caso evoluiu com uma estabilização de L1 praticamente para L4. No nível fraturado dele, hoje está estabilizado praticamente o nível, no caso motor e sensitivo, a nível L4. Tem os dorsiflexores plantares e a nível da face interna tibial, infragenicular, pela Ásia. Então, aí na evolução desse caso, nós observamos que o que foi preservado foi os quadrados lombares, os eretores lombosacrais, promontos sacrais, o quadríceps femoral e os flexores do quadril. Muito bem, passou então na perícia, foi indicado reabilitação profissional para o caso, optamos por uma ortetização, inicialmente na fase inicial do quadro, logo após a fase de choque medular, com a estabilização do nível de L1 para L4, ele usou um tutor longo, e depois foi estabilizado o nível L4 com uma órtese uropodálica, uma órtese curta. Ele tinha uma dificuldade para as AVDs, atividades de vida diária, né? E a deambulação comunitária também. Então, essa... Só para entender um pouquinho ali, então ele tinha o trauma e foi indicado para a perícia, né? Ele veio para a perícia, é isso? Depois. Isso, aí ele, na perícia foi indicado a parte de reabilitação profissional para ele. É isso que eu queria entender, é o perito que prescreveu a órtese para ele? Exatamente, Marcos. É o perito, tá. Isso nós então auxiliamos aqui o porque pessoal... ele faz uma avaliação clínica e prescreve mesmo. Só que ele volta para o médico que ele já tem de base lá, o neurologista. Sim, continua acompanhando. Na verdade, quando nós encaminhamos para a reabilitação profissional, o médico assistente já sabe que ele está em programa de reabilitação profissional, até agradece. E nós temos a definição, no caso das ortetizações, das protetizações, das estabilizações funcionais, através de licitações. Nessas licitações, nós trabalhamos junto com a empresa, no caso, ortetizamos, estabilizamos a parte neuromusculoesquelética, né? Isso o próprio governo faz. Né? Isso, a prótese ele vai receber pelo governo, então, pelo INSS. Pelo governo. Ele recebe já a curto prazo ou leva um tempo ainda para... Depois que faz a perícia e define, assim, em média quanto tempo, Rodrigo? Cada caso, depende de cada caso. Essa prótese desse caso aqui levou muito tempo?
Esse caso, se eu não me engano, especificamente o tempo, eu não lembro, mas foi menos de um ano, com certeza. Tá. Não, só para ter uma ideia, mais ou menos assim, tá? Ele vai lá, É. recebe 1 ano, tal. Ele, quando chegou Entendi. para a gente, já chegou Aham. quase nível L4, L3, L4, Uhum. fase de estabilização da lesão, praticamente foi 6 meses a 8 meses. Nós já pensamos em um tutor curto, só que fizemos a estabilização inicial dele com um tutor longo, uma órtese, no caso com trava suíça, e um bloqueio em estribo distal com uma compensação no calçado, uma elevação do arco plantar interno pela perda do tibial anterior. E fizemos estabilização também na parte navicular dele, por causa do tibial posterior também, que estava praticamente já com o talos mergulhante no raio-x, e estabilizamos com uma órtese contralateral para evitar descarga de peso assimétrica, evitar um Trendelenburg lá em cima. Aí, no caso, o glúteo médio evoluiu, o quadrado lombar evoluiu, o eretor da espinha evoluiu, a parte da dissociação ativa pélvica evoluiu, usamos inicialmente um cinto pélvico para estabilização de nível e depois tiramos o cinto pélvico e ele ficou somente com um tutor curto, uma órtese suropodálica. Esse caso foi um acidente de trabalho ou foi um acidente próprio dele, assim? Foi acidente próprio, em casa, Tá, né? em casa, tá. Puxando Porque no o caso de bridão, empresa, aí ele acaba recebendo, a empresa tem é o que... terceiro caso. Ah, tá. Daí a É o coisa é um pouquinho mais terceiro rápida, caso. né? É um pouquinho Aguarde mais os próximos acelerado isso aí, né? capítulos. Tá bom, tá bom. Não, é para a gente entender a dinâmica, porque né, quem não está habituado não sabe, às Sim, vezes, que tem esses caminhos assim. Até para explicar sim, para as pessoas, né? Muitos médicos não sabem que tem isso, que é sim, disponível lá no SUS, que tem como conseguir isso, que tem que passar por uma perícia, que é o perito que vai indicar, né? sim. Mas ele poderia ter um ortopedista e o ortopedista já indicar para ele antes de Pode, você? pode. Mas Ele já vinha com a automaticamente, indicação, ele já vinha, ó, com precisa tal coisa, aí você vai avaliar se realmente é aquela estabilização com trava suíça e tal. Quer sim, dizer, sim, às vezes ele já exatamente. pode vir para você, fica até mais fácil, né? Sim. Normalmente a É, gente reavalia, conversa com o colega, entra em sim. contato através de CIMAs, né, que são as formas que nós comunicamos com os médicos assistentes, né? E Uhum, a reunião, por exemplo, a gente pode convocá-lo também para uhum. uma Discutir o caso. interdisciplinar, Uhum, a terapeuta ocupacional, que é a orientadora profissional, junto com o médico perito e com o médico assistente, definiu o caso. Normalmente, 99% das sim, vezes, sim. solicito prótese. Se não é um caso de protetização, de ortetização, às vezes o colega coloca protetização ao serviço de protetização do INSS. Né? É, Isso é muito comum, Marco, muito comum. tá E, bom. e recebemos assim uma gama grande. Cada gerência, nós temos uma área de reabilitação profissional já, e o pessoal, através de licitações, tudo, faz Isso a é muito coisa importante, né, para valorizar o pública. trabalho do Né? perito, né? Às vezes a pessoa acha Sim. que o perito é só um, sei lá, um carrasco que está ali decidindo. Não, porra, olha quanta Não, coisa olha, boa, positiva, né? esse Pelo senhor contrário, agradeceu, até é, hoje, de vez em é. quando, ele passa lá em reavaliação da parte do tutor, sou eu que faço junto com o colega, e ele Uhum. agradece. Nossa, Claro, com olha, certeza. Não, a vocês, meu Deus do sociedade só tem a céu, agradecer com um pelo amor de trabalho desse, Deus. né? Sim, É, sim, porque são muito bom. aparelhos caros também, né, Marco? A manutenção também dos aparelhos, também pelo desgaste natural, também há necessidade Uhum. de acompanhamento, né? Uhum. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Aí, a parte da frente, a gente, na fase de estabilização, nós tínhamos a fraqueza do ilipsoas, onde usamos um cinto pélvico de apoio e evoluiu para parte de uma órtese suropodálica curta. Mas a problemática aí no caso, nesses 2 anos de evolução, eram duas coisas. Eles tinham associadamente uma espacidade e uma síndrome de dor complexa regional. O raciocínio médico pericial, então, voltou-se a essas duas coisas. Qual a problemática desse caso? É um senhor que contribuía, sim, só que parou, perdeu-se a qualidade de segurado, evoluiu com uma dor, né? Uma dor de característica neuropática, hiperpatia, aludínia, degeneração de Fanners, DN4 positivo, e ao mesmo tempo tinha um padrão espástico. Na evolução, pelo Ashworth, que é uma tabela, uma classificação que nós usamos, na verdade, ele teve uma classificação grau 1+, que é um leve aumento de tônus, seguido de uma resistência mínima em menos da metade da sua amplitude de movimento. Então, o fator primordial, mesmo associado, é a espacidade e a síndrome de dor complexa regional. O que valorizar mais na parte médico-pericial?
Nesse momento que o médico joga a toalha, fala, poxa, não sei. Né? É um caso que eu tenho que valorizar as duas coisas, mas eu tenho que dar atenção mais para uma. Para ele poder usar a órtese para controlar a espacidade também, ele tem que melhorar a dor, senão ele não vai conseguir usar a órtese. Só que a espacidade eu tenho que tratar também, senão como que ele vai andar com a espacidade forçando em cima de uma órtese? Aí o problema era a locomoção por dor, né? Mesmo ortetizado, fornecendo aferência para ele através da órtese, e nós ficamos naquele impasse. No caso, fornecer um LOAS, que é um amparo social, que nós vimos lá, ou majorar o tempo, deixar ele ortetizado e tentar voltar à atividade de vida diária, no caso, um trabalho agrícola informal, ele tem um ME, tudo, uma ME dele, da fazenda, que ele produz, hortifruti, leite, ou majorar esse período por tempo e aposentá-lo. Lembrando, então, algumas coisas sobre a parte de dor, as artes aferentativas crônicas, como o professor falou, acima de 2 anos é um tempo considerável. Então, ele modula a dor, são as vias e unidades processadoras modulatórias no caso da nocicepção, e ocorre em áreas de desaferentação, como o caso de trauma raquimedular. No Watson, de 1980, já falava sobre isso. No IASP, em 94, a definição de dor, né, pela disfunção do sistema nervoso, e os pilares do diagnóstico clínico, com todo o histórico, questionário da dor neuropática, e aí que entra a termografia. Né? Entra a termografia como um divisor de águas. O diagnóstico diferencial que nós precisamos, nós se embasamos nesses 3 pilares. E a termografia é um fundamental, é o 3º pilar da história, onde ela define uma estabilidade vasomotora simpática normal nos pés, principalmente do lado esquerdo, definindo o caso como uma distrofia simpático-reflexa, uma disfunção simpático-reflexa, com uma dor por síndrome de dor complexa regional. Definiu esse quadro. Um Ashworth, uma espacidade grau leve, a clínica, definindo essa clínica como um quadro neuropático, e mais o estudo de cold stress, onde nós definimos que o acometimento são por fibras finas, fibras Cs, dor em choque, dor em queimação, nós fechamos um quadro de síndrome de dor complexa regional já em fase cronificada, com memória de dor, com a cronicidade da lesão e o dano neuropático, o processamento central, tá? Já com todo esse histórico, mesmo ele ortetizado. E com a imagem em cold stress, com essa hiperradiação paradoxal no pé esquerdo, fechamos o quadro. É um caso onde nós, no caso, não temos muito o que fazer. É um caso arrastado, nós conseguimos dar uma condição para ele em relação ao quadro dele de dor, mas a limitação nas atividades de vida diária, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é o LOAS, é a 8742 de 93, ela é bem definida nesses critérios de desempenho das atividades de vida diária, onde até a gente... Então vamos explicar melhor ali para o pessoal, na relação à imagem térmica ali. O que seria o esperado numa pessoa normal, Rodrigo? O esperado... Porque assim, acho que tem gente que está aqui ouvindo e não vai saber nem o que é cold stress. Sim. Então, acho que era bom explicar como é que foi feito aquilo ali e o que era esperado numa pessoa normal. Se a gente fizesse lá, a gente que não tem dor, não tem nada, e por que a gente considera ele anormal e por que fecha aquele diagnóstico? Sim. No caso, a extremidade que nós vamos estudar seriam as pernas, região suropodária, pelo nível da lesão, tudo. Então, nós fazemos o resfriamento das mãos, né? E utilizamos a imagem nas pernas. Você dando, vamos dizer, um estímulo para as mãos, a resposta simpática normal seria uma imagem de vasoconstrição, né? O sistema nervoso simpático íntegro. Nesse caso, como apareceu na imagem, houve uma imagem, vamos dizer, de vasodilatação, uma imagem
que define uma disfunção do sistema nervoso simpático. Então, juntamente com a clínica de lesão neuropática, pelo tempo, né? E também pela clínica de dor de síndrome complexa, no caso regional, já do tipo 2 praticamente, nós definimos o quadro como uma lesão já estruturada de síndrome de dor complexa regional por disfunção simpática. Então, o esfriamento das mãos, ambas as pernas teriam que ter uma vasoconstrição. E no caso ele fez uma vasodilatação. E ele tinha mais dor numa perna do que na outra? À esquerda. À esquerda, que é onde ele está mais vasodilatado. Isso. E tem uma imagem boa. Isso, a maior dificuldade dele hoje nas atividades de vida diária é o lado suropodálico esquerdo. Então, é onde a gente faz toda a contenção, as estabilizações, no caso hospitalar, as estabilizações com muito cuidado na região do safeno, né, que é uma área, vamos dizer, que é sempre mais de atrito na ortetização dele, na protetização. A parte da angulação também, da ortetização também, nós usamos o cold stress sequencialmente para ver as áreas que estão mais comprometidas, para poder fazer um molde até dessa prótese, dessa órtese, para evitar as áreas de compressão, onde aparece mais a disfunção simpático-reflexa, evitando a compressão nessas áreas. E hoje ele está... Aí para ulcerações, né? Ferida pela própria órtese, né? Pela própria órtese, né? Tá. Então, usamos vários métodos de moldagem para ortetização, e o cold stress ele direciona, juntamente com a clínica, os monofilamentos, tudo, e junto com a clínica também, e o cold stress sequencial, nós ortetizamos ele de uma forma suropodálica, que é uma órtese curta, e adaptada, e sempre, vamos dizer, moldando o quadro, vendo a evolução dele, né, acompanhando essa síndrome de dor complexa regional, que houve até uma melhora da sintomatologia com a aferência da ortetização. Dando descarga de peso de uma forma adequada, ele teve uma melhor condição de marcha também, Marco. E você falou assim dos pilares ali, né? Avaliação clínica, aí você colocou a termografia como imprescindível. Quer dizer, se não fosse a termografia, não tivesse como fazer termografia, o que vinha acontecer nesse caso? O que você acha que vinha acontecer? Vinha atrasar mais? Eu acho que provavelmente o colega ia partir para um tratamento, pode ser até com toxina botulínica, pensando na espacidade. E não para a espacidade. Ele ia deixar meio de lado a distrofia. A distrofia. Porque a dor tem aquela subjetividade, né, que a gente estava discutindo. Sim. Aí, como é perícia, aí você acha que às vezes a pessoa está meio por exemplo, emocionalmente afetada e está exagerando um pouco no sintoma. E aí acaba você acaba não evitando muito esse lado e vai para o que é mais objetivo, que você vê a espasticidade, né? Sim. A espacidade dele é a short 1+, então é uma espacidade muito leve, né? A habilitacional dele é acompanhado, tem TO, tem físio, tudo, mas não chega a ter uma indicação precisa, por exemplo, uma toxina botulínica, pensar, por exemplo, no esporte, um botox, alguma coisa assim. E sim, em tratamentos mais direcionados para síndrome de dor complexa regional. Por exemplo, um bloqueio simpático lombar, um bloqueio de gânglio ímpar, né? Pegando especificamente a parte distal, S1, né? Então, e uma boa ortetização e um acompanhamento sequencial através do cold stress, da termografia. Nesse caso, ele fez o bloqueio ou não? Ele fez 2 bloqueios. Mas ele fez o bloqueio já depois que estava usando a órtese ou antes? Depois. Já depois. Mas o ideal é se ele faria antes, né? Mas o duro é o diagnóstico, né? Ele já estava com a órtese? Já estava com a órtese, já tinha feito diagnóstico na parte reabilitacional. Mas não da distrofia em si que estava misturado. Estava misturado. O médico estava pensando só que com o apoio aqui da perícia aqui a coisa ficou mais clara. Não, porque estamos falando de perícia de altíssimo nível, né? Não, mas muito bom, porque muda assim, né? Você traz uma qualidade muito grande. Sim, realmente confunde. Para quem pega a primeira vez, o senhor teve uma lesão medular, está com o pezinho um pouco duro, vamos partir então para uma toxina, e faz, não melhora, a dor piora às vezes, a toxina até ajuda um pouco na dor, sem dúvida nenhuma, mas não é o fator
prioritário para ele, sim um tratamento mais específico para dor. Mas você não vê que tem a doença, né? Então você vai levando porque não sabe se tem distrofia. Nós pensamos até futuramente, com o médico assistente, até fazer uma toxina botulínica, tudo, caso haja uma short 2 para 3, mas num primeiro momento o tratamento dele mesmo está sendo voltado para a parte da distrofia simpática reflexa e não para a espasticidade. E o fato dele fazer o exame, né, trazer lá a perícia, lá nesse caso da distrofia, isso facilita para o perito o andamento ali no sentido de pedir um bloqueio, pedir para uma equipe dar continuidade? O médico assistente, nesse caso, é até conhecido nosso. A gente, através de um clima, formalmente fizemos o contato com ele e tudo, e depois que ele ficou sabendo de todo o histórico, né, ele já encaminhou para um serviço de dor, né? Não poderia ser para mim, porque no caso eu sou perito, fica até uma questão ética comprometida. Então, encaminhou para um serviço externo que fez toda essa parte do bloqueio. Nós acompanhamos também com prontuário e tudo, e fazendo a evolução conjuntamente por causa do setor de reabilitação profissional, onde ele foi ortetizado. Né? Vamos para o caso 2? Muito bom, cara. Olha aí, LC 142, a Lei Complementar 142, que ela majora o quê? Tempo. Né? É diferente do primeiro caso. O primeiro caso já foi um amparo social com aposentadoria, vamos dizer, né, por invalidez. Nesse caso, a pessoa continua trabalhando, né, e o CODESTRESS fez uma função contrária. Era uma copeira, 63 anos, ela tinha uma rigidez arrastada, né, região plantar bilateral mais do lado direito. Era uma dor mais característica nociceptiva, mas ela tinha um estudo, no caso uma ressonância, onde aparecia uma estenose anal-raquiano. E ela veio encaminhada também para o serviço de reabilitação profissional, já com nível estabilizado, nível S1 bilateral, tá? E com exame de ressonância, onde nós observamos esse exame de ressonância, uma estenose anal-raquiano. Uma hipertrofia facetária também, que contribuía muito para a redução significativa do diâmetro também, e juntamente às outras alterações degenerativas que ela tinha associadamente. Tanto é que ela tinha até uma lipossubstituição da musculatura paravertebral praticamente no mesmo nível. O quadro do Ashworth dela, no caso, é um grau já 2 para 3. Ela já tinha um movimento, apesar de ser copeira, ela tem uma dificuldade enorme de se locomover em distâncias, vamos dizer, a função inicial não era como copeira, ela foi reabilitada numa função de copeira. Mas, antigamente, ela trabalhava em serviços gerais, então subia, descia escada, ia para a rua, aí até que ela foi readaptada no setor de copeira. Como copeira, então, mesmo assim, no serviço dela, ela tinha essa dificuldade de ambulação pela parte, no caso da espasticidade, uma lesão nociceptiva espástica, com reflexo miotático, né, com Ashworth de 2 para 3. Interessante esse caso também, comparando com o outro, é que o outro, apesar de ser trauma, não era tão grave como esse, que é uma doença degenerativa pela hernia de disco, né? Sim. Com comprometimento, porque às vezes o colega também não pensa nisso, né? Fala, não, isso aí, idade, é assim mesmo, e às vezes é muito mais grave que um trauma. Sim, a temporalidade da lesão é fundamental no raciocínio, para a gente poder, né, definir. O CODESTRESS, a gente viu que foi mais acentuado no pé direito, uma instabilidade vasomotora, mas não tão acentuada como no caso 1. Aqui, nesse caso, a gente vê os índices de temperatura, no caso, bem menores do que no caso 1. E essa definição, ela se deu pela clínica. O CODESTRESS serviu para afastar uma lesão distrófica reflexa, e o questionário de dor neuropática não era tão objetivo como no caso 1. Então, a classificação clínica, o histórico dela, a lesão degenerativa, a espondilose, no caso, com a estenose medular, e com a lipodistrofia que ela já tinha, que aparecia na ressonância, o histórico dela, dessa espasticidade, dessa dificuldade de ambulação comunitária, onde ficou mais com uma deambulação, vamos dizer, no ambiente de trabalho, em loco,
E associado com o cold stress, levamos a pensar numa espacidade. Essa espacidade, no caso, ela é controlável. Essa, sim, foi por um bloqueio com toxina botulínica, né? E ela teve um bom controle da função de marcha. Nós ortetizamos também, uma ortetização já bem mais simples, no caso em polipropileno, não foi aquela ortetização, no caso com haste metálica de estabilização plantar, como no caso 1, e ela continuou na mesma função. Ela continuou estabilizada na mesma função. Mas o período dela, que ela trabalhou readaptada devido a essa lesão, é majorado no tempo. Então, ela tem o direito de trabalhar menos tempo para poder estar se aposentando. Essa é a Lei 142, a LC, a Lei Complementar 142, que beneficiou... No caso dela, a perspectiva é tirar a órtese dentro de um ano, 2. Ela né? já tirou, ela já tirou. Já Certo. tirou. Ela está usando uma temporário. palmilha, né? Uma palmilha mais de amortecimento, tudo. Só que ela faz de 6 meses, 7 em 7 meses, o bloqueio com toxina botulínica, né? Que foi fundamental. Ela faz a nível de gastrocnêmio, ela pega a nível tibial posterior, flexor longo dos dedos, flexor, no caso, longo do hálux, e pega também a parte do sólio. Ela teve também um comprometimento do sólio bem importante. Na manobra a gente vê que é bem espacidade, grau 3 no sólio, a short, grau 2 em gastrocnêmio, flexor longo do hálux, flexor comum dos dedos, né? O flexor plantar, quadrado plantar também, o grupo que está acompanhando ela, encaminhou para a gente, também nós trocamos uma ideia, eu achei interessante até indicar o quadrado plantar também para bloqueio com toxina botulínica, que ela melhorou muito nessa parte da deambulação. Ainda continua na mesma função como copeira, no caso, majorado o tempo, né? Então ela vai trabalhar menos para poder estar se aposentando integralmente, né? Isso aí ajuda muito da parte, vamos dizer, futura dela, né? Ela continua trabalhando, tem os benefícios, né, do serviço dela, tempo de, vamos dizer, de ascensão laboral, todos os adicionais que ela recebe laboralmente, que se ela aposentasse ela ia perder. Então ela está bem contente também, foi um caso assim bem interessante e solucionado. Então, me surgiu uma ideia aqui também, é que assim, se fosse um caso que a intenção não fosse a aposentadoria em si, assim, a reabilitação para o retorno das atividades normais, a termografia poderia ajudar comparando, né, a evolução dela e se realmente está vendo a melhora, né? Porque às vezes o paciente pode dizer que não está melhorando, né? E você ter a comprovação também na imagem térmica que há uma melhora, que pode ser retirada a órtese já, né? Que já evoluiu, já regrediu. Não sei se chegou a pegar um caso assim, nessa situação da melhora. Esse caso mesmo é um caso interessantíssimo que você colocou, acho que é muito importante. Nós até estamos programando de uma forma, vamos dizer, judiciária também, a solicitação dela de um novo exame, para a gente poder comparar com esse que foi feito e realmente comprovar essa melhora, né? Essa recuperação, né? Interessante que nesse caso, mesmo com a melhora, porque é como é o caso da idade e tudo mais, ela vai entrar em apostadoria, né? Mas normal. Mas independente disso, né? Isso é interessante, porque às vezes a pessoa também tem que ser bem esclarecida com isso. Tem que explicar ao paciente, não. E olha, porque, Marco, ela tá assim, ela não quer aposentar também, porque o serviço que ela já foi readaptada, né? É uma funcionária do Estado, que hoje o Estado, a maioria das vezes, é regime CLT. Deixando de ser estatutário. Então, cai conosco também. E ela, assim, ai, doutor, que bom que o meu caso, pelo menos, com o meu médico, foi definido, com vocês foi definido, foi muito bom. Com vocês, eu consegui fazer esse treino de marcha aqui no próprio instituto, e é uma vitória que eu estou tendo. Eu continuo na minha função trabalhando até melhor, né? Só que, logicamente, ela não pode ter uma deambulação comunitária, sair na rua, o vínculo social dela é como trabalhadores em serviços auxiliares gerais. Então, ela foi restrita à função interna. Mas é muito gratificante isso, né, Rodrigo? É um trabalho de reabilitação total do paciente,
mostra o papel ali do perito nessa reabilitação junto, né? Não passivamente ali só para dizer sim ou não, mas de Sim, encaminhar, de sim, acompanhar, de sem querer ver a dúvida, pessoa, como é que ela vai evoluir, né? No sem dúvida. tratamento. E, Marco, o que você está colocando, essa parte de evolução, por exemplo, é o terceiro caso que nós vamos ver. A pessoa não vai aposentar, ela vai continuar trabalhando condicional, que ela vai. Então, a pessoa, através do exame clínico, através da evolução do histórico dela, patológico, e do cold stress, nós provamos que houve uma recuperação clínica, termográfica dela, e ela voltou a um trabalho, só que recebendo por uma lesão que ela já tem estabilizada, mas que não impede dela trabalhar. Ela consegue ter um potencial laborativo, consegue estar, vamos dizer, voltando, né, ao trabalho e recebe ainda uma porcentagem pela lesão que ela teve, mas que está estabilizada. Houve uma recuperação? Houve, né? Houve um disability? Houve, mas houve uma estabilização, uma recuperação daquela lesão que possibilita ela voltar ao trabalho e ela recebe por essa lesão permanente que ela tem. Que é o terceiro caso. É o terceiro caso, Interessante, né? Porque né? isso é muito comum, né? Você tem a lesão, teve a lesão, geralmente traumática lá, ou teve uma fratura, consolidou, etc., ou uma lesão articular, anguito, etc. E a lesão vai ficar para sempre lá. Se você qualquer exame que você fizer de imagem anatômica, sempre vai estar alterado. Mas Exatamente. isso tem relação com a dor? Exatamente. Não tem relação com a dor. Exatamente. Isso tem relação com a incapacidade? Não dá para dizer. A termo ela traz essa informação da dor. Não, tem relação com a dor. A intensidade melhorou, agora diminuiu. Diminuiu, então é esperado que é menos dor. Então fica Sem mais dúvida. fácil Sem dúvida, dar sem mais dúvida. segurança na tua decisão aí, né? E E com certeza, é isso que a gente você vê que precisa. os advogados estão cientes disso, assim, o pessoal que trabalha com medicina no trabalho, o advogado trabalhista, ele tem esse conhecimento, de modo geral, ou você ainda acha que falta um pouco de informação, até por nossa parte mesmo, como médico, ou de um trabalho em conjunto em relação a isso? Eu falo isso porque às vezes eles vêm forçando a situação, né? E por falta de entendimento, né? Porque se baseia em cima de um exame anatômico, mas está aqui a Pois é, fratura, como é que pode pois é. trabalhar? Por Exatamente. um E nesse conhecimento, caso, né? esse caso 3, assim, exemplifica bem a situação, porque é um caso que entrou judicialmente, forçando a aposentadoria, teve um trauma em chicote no pescoço, uma professora não pode lecionar, não pode voltar mais, não pode sentar, uma pessoa nova, né? E forçando uma aposentadoria, forçando uma aposentadoria. Só que com estudo clínico, a evolução do histórico dela, característica da lesão que ela teve cervical, que teve uma distrofia simpático reflexa a nível bráquio, antibráquio, palmar, pegando bem essa região braquial, no caso, córaco braquial, pegando o supinador longo, que é o bíceps braquial, ela teve essa área dermatomêrica comprometida. Então, o advogado já quer, não, é lesão definitiva, não sei o que, tá? Como professora, vamos ver esse desfecho aqui, o caso 3, que volta-se ao auxílio acidentário, que é o decreto 6722, um decreto até certo ponto novo, que isso ajuda muitas pessoas a se reintegrarem no mercado de trabalho. Professora, TRM, cervical, acidente de moto, 1 ano. Síndrome de dor complexa regional bem definida clinicamente, né? Dermatometricamente, braco radial, no caso, terço proximal do braco radial, pegando bem do lado do supinador curto. Extensores radiais longo e curto do carpo, supinador curto, supinador longo, e também, como eu peguei para você, falei para vocês também, a parte do bíceps, supinador longo, o braquial e o corpo braquial no seu terço distal. 1 ano. Primeiro exame que ela fez de cold stress, 5/3/22, né? Entramos em contato com o médico, conversamos com o médico, ela veio para a parte de reabilitação profissional também, já com pedido judicial de aposentadoria. Muito bem. Tentamos fazer um trabalho com ortetização, uma órtese antibráquio palmar, tipo aquela órtese que você deixa o canal do supinador
praticamente livre, você deixa em neutro o braco radial, e o córico braquial você evita a adução, no caso, extensão contra a resistência e a rotação externa braquial. Você limita esse movimento, deixa essa musculatura, vamos dizer, em neutro. Isso 5 de março de 22. Observamos bem no delta T, direita e esquerda, né, dos dois lados, bilateralmente, com índice de reatividade neurovascular também bilateral. A resposta paradoxal em hiperradiação, né, após o estímulo frio, né? Então, a sensibilização central foi o que a gente explicou, como que funciona o cold stress. Isso, inclusive, foi laudado por você, Marco, e foi muito bem colocado, foi, vamos dizer, um ponto que serviu de base, de âncora, para a gente começar a fazer um trabalho nela. Março. Muito bem, foi colocado em reabilitação profissional, foi acompanhada com orientador profissional, estava integrada numa equipe terapêutica, no caso, Mateó, a fisioterapia. Tínhamos o contato direto com o médico assistente através de CIMAS, laudos médicos periciais, e depois entrou-se com um bloqueio simpático cervical, onde eu, inclusive, hoje eu fiz 3 de manhã, mas foi encaminhado para um outro serviço, né? Fizemos o bloqueio simpático, foi indicado o bloqueio simpático cervical para ela, buvacaína, com lidocaína, tudo a nível da tuberculose achanhar, né, a nível de C6, inclinando um pouquinho a agulha para parte, no caso do gânglio estelado cérvico-torácico, que ele fica quase na transição da parte cervical médio e inferior. Bem como mostra o desenho, com a inclinação, pega-se bem o gânglio simpático cervical, e todos os casos a gente documentava através de cima a evolução. Houve Horner positivo? Horner, o que é? Você tem uma resposta simpática, um bloqueio simpático, você tem a síndrome de Claude-Bernard-Horner evidente. Isso é um bom sinal, sinal que o bloqueio foi efetivo. Juntamente com as terapias em físio, TO, adequação ortética que fizemos dentro do Instituto, e os bloqueios, no caso de simpático cervical, em 31/7/2021, fizemos o encaminhamento de mais um exame que, graças a Deus, observamos essa recuperação da disfunção simpática reflexa. A síndrome de dor complexa regional, houve uma excelente melhora, houve uma adequação, e o que o professor colocou, a recuperação da resposta reflexa de hiporradiação nas extremidades superiores, em ambas as extremidades superiores, com o objetivo que nós tínhamos também de recrutamento motor dessa musculatura, principalmente córico braquial, terço superior do braco radial, o supinador longo, a liberação da arcada de Struth, ela teve uma melhora clínica importante. Ela legal. a trabalhar na função de magistério, só que é uma lesão estabelecida. Então, ela tem direito ao recebimento ao auxílio acidentário. Claro. Mas volta-se a integrar dentro do corpo do magistério. Ela mesmo falava, doutor, minha vida é dar aula, sempre fiz isso, eu não sei ficar parada. Então... só para mostrar antes da conclusãozinha, olha que interessante o gráfico, Rodrigo, ali, só volta um slidezinho, porque ele mostra uma curva o anterior. Tá diminuindo a temperatura, tá tendo vasoconstrição, e essa avaliação gráfica, ela é objetiva. Tipo assim, é o que está acontecendo, não tem subjetividade. Eu acho que aumentou. Não, está ali o número, numérico. É de tantos graus, baixou lá 1%, o outro baixou 1,01%, mas diminuiu. Olha, é um gráfico que mostra a resposta. Então, olha, é o que eu falo. Você pode até descrever ali a conclusão, mas é objetivo. Quer dizer, para a perícia, é tudo que a gente quer na perícia, é objetividade, né? Então, eu posso repetir esse exame. Não, ela chorou, Marco. A hora que ela, doutora, eu melhorei com tudo. Não acredito, gente. Olha, sim. Não, e volta aquele slide lá, o primeiro lá, quer ver? Volta só para a gente ver, comparar o antes do tratamento, que esse antes e pós é muito interessante, é bem objetivo e pode repetir várias vezes, o resultado é aquele, não vai mudar. Olha, ele está subindo, né? Tem a tendência de subir, e depois ele abaixou bem, já mostrando a recuperação.
Então, é muito importante da perícia essa objetividade. Às vezes as pessoas acham que a termografia é subjetivo, pode estar quente, pode... Não, gente, é só repetir. Se está na dúvida, repete. Repete, repete. Você vai ver que no caso do cold stress, que é um teste funcional, né? Esfria os pés para ver a resposta na mão, ela vai ser igual, vai ser igual. E qualquer dúvida é só repetir, repetir, não tem problema, né? Já tem já o terceiro exame marcado, já está com o terceiro exame marcado, voltou a trabalhar, está trabalhando na função de magistério, recebe seu auxílio acidentário, né? Recebe todos os adicionais, vai receber a progressão funcional pelo cargo, né? Vai elevar o nível dela, a aposentadoria dela vai ser uma aposentadoria praticamente integral, né? Ela vai ter todos os direitos previdenciários, todos os seguros previdenciários também, praticamente todos resguardados, né? Então, o divisor de água, como o professor Marcos colocou, foi o cold stress. Juntamente com a clínica, com a evolução dela no tratamento, né? Com a ortetização, que foi uma órtese, logicamente, bem mais simples do que o caso 1, do que o caso 2, esse caso 3, foi praticamente uma órtese de estabilização. Então, ela se beneficiou dentro desse contexto equipe reabilitacional, médico assistente, cold stress. Mas eu vejo assim, olha, porque tudo é importante aqui, né? Porque se a gente tivesse só esse exame primeiro aqui, tá bom, você tem síndrome complexa, tá instável a resposta. Mas a gente não tem a continuidade, que às vezes a gente tem essa questão na perícia, em alguns locais, assim, né? O perito vai vendo, então daqui a pouco a pessoa volta aqui a 6 meses, o resultado é o mesmo, o resultado é o mesmo, o resultado é o mesmo. Quer dizer, alguém tratou? Alguém fez bloqueio? Alguém medicou para... Não, doutor, ninguém fez, ninguém mudou. Aí a gente está perdendo tempo, né? O governo está gastando. O governo está gastando, uma situação de Covid, uma situação que nós estamos assim, com essa situação toda que está acontecendo aí fora, né? Guerra. O governo, na verdade, é nós, porque é imposto que a gente está pagando, né? Então, e para ela vai ser muito bom, ela vai estar ativamente, vai estar exercendo a função, o governo vai estar assim direcionando realmente para aquele caso que realmente vai ser necessário, né? Mas para a gente chegar nesse contexto todo, com certeza a gente que eu falo, o serviço de reabilitação profissional está no contexto nosso lá, né? Sim, isso é importante, fundamental. O cold stress. E o terceiro cold stress dela já está praticamente agendado já, né? Aqui a gente vê, aqui como o professor Marcos colocou, a recuperação da resposta, né? No caso, a reflexa de hiporradiação em extremidades superiores após o estímulo frio, né? Em membros inferiores, que é a sensibilização central. Houve uma excelente recuperação, voltou a trabalhar, se engajou na função que ela já fazia, e muito bem feita, uma professora assim, excelente, eu conheço ela também, mas não pela amizade, mas pelo profissionalismo, recebendo o auxílio acidentário e voltando à atividade laboral, né? E é isso, Marco, os 3 casos, né, com conclusão no caso que nós chegamos, é que o cold stress, dentro do laboratório de imagem, é um auxílio diagnóstico na precocidade terapêutica fundamental desses casos de síndrome inibidor complexa regional, né? Eu uso muito o termo disfunção simpático-reflexa, né? É uma patologia difícil, uma patologia comum, subdiagnosticada, passa despercebida em muitos casos crônicos, né? E uma patologia difícil também de nós termos esse viés com o diagnóstico diferencial, poder direcionar os casos para poder dar vamos dizer, uma terapêutica ímpar para o caso, para poder dar uma estabilização e uma definição pericial, né? Aqui nós colocamos os artigos, né? Colocando aqui também a contribuição do professor Marcos também nos artigos aqui, e usamos também de base também em todo o estudo nosso que fazemos na parte médico-pericial e fisiátrica. Mas vamos lá, calma que não acabou ainda. Deixa eu comentar umas coisas muito legais, assim. Eu vejo que cada vez mais você tem usado muito o cold stress nas perícias, e agora ficou mais claro o motivo para mim, eu entendi melhor, porque eu não estou ali como você faz no dia a dia da perícia, né? Então, fica claro a questão da objetividade,
né? Porque é um exame de... Porque quando a gente faz exame de corpo inteiro, tal, que encontra vários... Também é importante, é legal, é documentação, né? Mas são coisas, assim, bem complexas. Agora, aqui no CODES é objetivo. Melhorou, piorou, está estável, e é um gráfico que não tem... é simplesmente fazer e ver a resposta. E você consegue trazer todo esse caminho da reabilitação, da parte legal, do que ela tem por direito, né? É como você já tem essa base toda da termografia, que é super importante, que você fez especialização, entende os outros achados que ela vem trazer, das lesões musculoesqueléticas, do processo inflamatório. E quando você usa o code, fica mais fácil ainda de interpretar ele dentro do contexto da paciente, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu participei de algumas perícias como assistente técnico, e algumas eu já cheguei a presenciar, assim, durante a perícia, que, peraí, essa paciente aqui tem síndrome renal complexa. E aí é uns troços assim que a gente olha, pô, mas esse caso aqui está 10 anos, está 15 anos, está aqui, começou, sei lá, na justiça há 8 anos, e ninguém chegou nesse diagnóstico de síndrome renal complexa. E aí chega o assistente técnico lá, ou às vezes, ou com o pedido do juiz, eu já tive também na situação, aí falando peraí, da onde que surgiu essa síndrome renal complexa? Mas peraí, estava todo mundo achando que ela não tinha nada, que era só uma fibromialgia, que não tinha nada, e daqui a pouco surge uma síndrome renal. Como que é isso? E aí você vê ainda que existe uma falta de conhecimento, né? Porque como você é especialista em dor, né? Eu também trabalho com dor, a gente já está mais habituado com essa doença, né? É claro que bom, né? Ortopedistas mais experientes, neurologistas, que trabalham muito com dor, já estão com isso. Mas, de um modo geral, ainda tem que ser melhor divulgada essa doença, porque chega muito, por isso que eu te perguntei lá no começo, né, os casos, e você fala que chega muito, chega um por semana, né? E quantos que chegam com diagnóstico? Você fala, não chega com diagnóstico. Então, o que eu vejo é isso, nas perícias vem muita síndrome renal complexa, sem diagnóstico. E está lá a gente fazendo o diagnóstico, seja eu ali na termografia, e eu não tenho esse poder de ficar mudando o tratamento, eu não posso indicar o tratamento, porque ele vem solicitado por um colega, mas a gente fica na expectativa, tomara que ele entenda esse diagnóstico e traga um benefício para a recuperação dessa paciente, né? Porque às vezes a pessoa só vai ali pensando na perícia. Não, mas peraí, se fizer como o Rodrigo faz, encontrar um bom perito que vê o lado do paciente, vê o que precisa, que vê os direitos que ele vai ter, mas também a reabilitação. Não fica só numa questão de documento e vamos ver, fica na expectativa, assim, só vendo a coisa piorar, agora sim, vamos dar uma aposentadoria que agora chegou no limite, quer dizer, ninguém tratar, pelo amor de Deus, né? Isso aí só é um retrocesso. Então, eu só tenho que parabenizar pelo teu trabalho. Que isso, Marco? Não, é o teu trabalho, Marco. Cada vez mais eu me admiro mais aí pela parte tua, que você faz uma perícia de altíssima qualidade por você, não é pela questão da instituição e tal, mas é a questão de formação, né? E eu sempre te elogio, né? Desde o começo. Não, que isso. É uma coisa que eu orientador na anatomia aí, meu monitor aí na época que eu fiz a medicina. Eu posso falar que eu falo para todos os colegas nossos aqui, na época aqui como assistente técnico, tudo, a gente tem aqui na região de Araçatuba, a gente pega a área de Três Lagoas praticamente, Ilha Solteira, Pereira Barreto, Mirandópolis, até Bauru, né? Eu falo, nosso grande norte, né? É o professor Marcos. Isso aí é uma coisa que a gente deve muito a ele. Esses casos, né, que são judiciais, que caem pela reabilitação profissional, que a gente acompanha tudo, se não fosse essa arma hoje, eles estariam na mesma situação. A professora teria aposentado sem querer aposentar. Aquele senhor não ia ter o benefício. Aquele senhor que trabalha na agricultura, né, uma agricultura difícil. A carreira jamais ia conseguir também ficar na função dela estabilizada. E jamais a gente ia saber o que fazer, como fazer com o contato que a gente tem com o médico assistente. Então, a gente fala pela parte médico-pericial daqui, só tem que te agradecer muito, viu, Marcos? Muito mesmo. Você, a Luciane Balbinó, xará da minha esposa, né? E a Laura agora, como nossa termografista aqui na clínica da prática de fisiatria, Laurinha também tem os primeiros passos aí.
esse último Codestress da recuperação, quem montou foi ela, né? Primeiro ano de medicina, mas já pegando, já tem mais de praticamente 100 casos com ela já montados. Nós agradecemos aqui a você, viu, Marco? Você e a Luciane aí, toda a equipe do Abraterno. Vamos em frente, né? A gente tem uma missão aí junto à Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Eu acho que cada vez mais amadurecido esse tema. Eu acho que chegou nessa sua apresentação de hoje, ficou muito claro a importância do Codestress como uma coisa, vamos chamar assim, viável de implantar, traz um resultado objetivo e é simples de fazer, no sentido assim, é simples, dá para, né, exige pouca coisa para ser implantada, seja lá no INSS, seja numa clínica, ou seja num protocolo de reabilitação, como tem nos Estados Unidos lá. Esse teste, ele não foi uma invenção nossa, ele já é praticado no Colorado, só para cada, né, nos Estados Unidos tudo são por estados, e lá um dos critérios para aposentadoria no estado do Colorado, para quem tem o diagnóstico de síndrome renal complexa, é ter um exame positivo da termografia. Exatamente como você está fazendo, Rodrigo. Exatamente como você faz, mostrando e documentando que aquilo é uma síndrome renal complexa, que pode melhorar ou não, ou como está evoluindo aí, claro, fazendo seriado, mas é um dos critérios que oficialmente tem dentro aí da questão legal nos Estados Unidos, e que você está de parabéns, você está exatamente seguindo aí o padrão top no mundo inteiro, que é esse nível de avaliação. É isso, mais um Abraterme aqui com o Dr. Rodrigo, a gente sempre aprendendo, sempre trocando informação, e vamos ver aí os próximos passos cada vez mais avançados. Obrigado a todos e até o próximo. Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Rodrigo. Grande abraço.